Olá, tudo bem? Tudo! Ai, que saudade de você, Ótimo, garoto! eu também. Como é que Estava aqui você na está? Tô bem, estou assim, né? Quarentena, né, Nicolas? A gente tá dias de É assim. ansiedade, tem dia que a gente Aham, tá mais sim. hiperativo, mas tem. Hoje eu tô bem porque eu passei o dia todo esperando. Eu falei, ai, tem que Que chegar legal, logo pra eu encontrar maravilha. o Nicolas. E você, como é Que que você tá bom. aí? Tô bem, graças a Deus. Estou escrevendo alguns livros, estou com alguns projetos novos e estou esperando aqui dentro de casa com a quarentena, mas está tudo tranquilo, graças a Deus, porque além do mais eu sou bem caseiro, né? Verdade. Isso já facilita um pouco, né, Nicolas? Passar nessa Já quarentena facilita aí. bastante, é. Uhum, sim. Então, ó, deixa eu dar só uma boa noite aqui para todo mundo que tá entrando. Tem muita gente aqui que hoje tá Claro. louca para te Boa ver. noite, gente. Legal, maravilha. Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Tem umas mães aqui de uns pequenos meus. Rose, Anitta! Sua mãe daqui a pouco tem que aparecer Mesmo? aí também, né? Porque a gente não consegue ficar longe. Pois é. Minha mãe Bom, está na live, gente, meu pai também. seu pai tá aí também? Oi, Sim, ele está. Alex! Ele fica nos bastidores, Prazer. né? Sim, aham. Ele está aqui mexendo no PC. Então tá bom. Gente, boa noite para vocês. Boa noite, Anitta, Rose, Laila, Áurea, todo mundo aí assistindo. Hoje eu tô com um convidado mais que especial. Ele sabe que eu amo esse menino. E. Ah, coisa linda. Semana passada eu tava aqui com o Will, aí o Nicolas também apareceu. Aí eu fiquei, ai meu Deus, tem que chegar logo. Então, gente, hoje a gente vai conversar um pouquinho, falar um pouquinho de experiências de vida. O Nicolas é um menino encantador e extremamente inteligente. Eu Ah, amo muito ouvir o obrigado. Nicolas falando. Acho que tem um monte de gente aqui que é apaixonado também por você. E eu acho que você tem muito a Obrigado. ensinar pra gente, sabe, Nicolas? Porque você passou por muitas questões na vida, né? E Sim, você sabe que aham. eu também eu trabalho com autismo há muito tempo, eu sou apaixonada pelos meus pequenininhos, meus Sim, claro, adolescentes. aham. Sei. E assim, tem muitas questões até dos meus adolescentes que eu queria te perguntar algumas coisas para você ajudar eles, né, nesse momento. E aí, eu gostaria primeiro que você se apresentasse, que eu acho que você vai saber falar um Claro. pouquinho melhor, né, de você. Tá bom. Ok. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Nicolas Brito Salles, tenho 21 anos de idade, eu tenho autismo, o autismo de grau moderado para o leve, e eu sou palestrante, sou escritor e eu sou fotógrafo. E eu e a minha família nós damos palestra pelo Brasil inteiro. Só que infelizmente por essa época de pandemia nós não estamos podendo, então a gente está se reinventando agora. E agora eu estou fazendo a live com a Gabriela, que é muito fofa. Ai, gente, desculpa, a gente vai ficar nessa fofura mesmo, que a gente não tem jeito, né, Nico? É. Olha, quem não conhece, que eu acho muito difícil, né? A família Brito, né? Eu acho que vocês aí são pessoas que estão ajudando muito no universo, né, do autismo. Muitas famílias precisam ouvir todo o conhecimento que vocês têm. Sua mãe também, né? Uma pesquisadora brilhante. E ela tem uma facilidade de falar, de passar as informações de uma linguagem que seja acessível, né? Porque É não adianta a gente ficar verdade, falando só, né, termos sim. técnicos e sempre com conteúdo embasado em ciências. Então, assim, é uma família sensacional. Seu pai é uma simpatia também, Ah, tá aí nos legal. bastidores ajudando. E eu queria Uhum. que você contasse um pouquinho pra gente. Eu sei que é uma pergunta que todo mundo te faz, mas tem muitas mães aqui que eu acho que gostariam de ouvir. E como que foi Uhum. pra você, né, Nicolas, quando você começou a perceber que você era diferente dos seus amigos? E como foi quando você recebeu, enfim, né, o diagnóstico de autismo? Tá. Então, nas primeiras vezes foi uma experiência assim meio diferente, né? Porque eu já estava me percebendo diferente desde, eu acho que só a partir dos 9 anos, 10 anos, mas o meu diagnóstico mesmo só foi recebido só com os meus 5 anos de idade. Eu recebi o meu diagnóstico com 5 anos de idade, quando a minha mãe ela estava tipo percebendo, até mesmo na época de eu ter meses de vida que eu tinha algumas diferenças, né? Eu não Uhum. chorava para receber.
para receber alimento, né? Eu não fazia a menor questão, né, de brincar com as outras crianças. E aí depois a minha mãe começou a ir atrás, pesquisando, até que ela me explicou no dia com palavras diferentes, né, falando que eu era um ser humano diferente, né, digamos assim. Falando que eu tinha autismo. E aí depois, a Uhum. partir daquele dia, eu comecei a aceitar fácil. Mas ela te falou, você tinha 5 aninhos? Não, ela me falou quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos, 7 anos, por aí. Ah, você era bem pequenininho então, né? Sim, E aham, como que era. foi pra você quando ela falou? Você conseguiu entender? Porque assim, diferente, né, Nicolas? Todos somos. Sim, Não todos precisa nós ter somos diferentes, diagnóstico. né? É, isso é Então, verdade. assim, eu tenho a minha diferença. Você também tem TDAH, não tem? Tenho TDAH também, Então, sim. eu também tenho TDAH. Então, assim, somos pessoas diferentes. Não precisa ter TDAH, autismo, nada. Todos os seres humanos são distintos. E eu acho que é isso que faz, né? Os seres humanos serem tão interessantes. E Isso é aí verdade. é muito legal saber que desde pequenininho, né, você já teve aí informação sobre o diagnóstico. E você acha que saber o diagnóstico te impactou de uma forma negativa? Você ficou meio receoso, o que que é isso? Eu não quero esse rótulo. Ou Não, foi muito, bom? não, muito pelo contrário, foi muito bom, porque eu até me senti honroso, né, por ter uma coisa, porque no meu pensamento estava sendo uma coisa assim, bem tranquila, né, se for Uhum. comparar, porque autismo não é doença, né, e as mães, né, e os pais, pelo menos a maioria deles, sempre falam. Quando alguma pessoa quando alguma pessoa pergunta se tem receio de que venha com alguma deficiência, né, ou algum transtorno. Não precisa ser exatamente o autismo, né? Mas como eu já falei, né, o autismo não é doença. Então, o que que a gente fala? O importante é que sempre venha com saúde. Com certeza. E quando você também. Aí eu vou te falar da minha experiência, tá? Se for diferente, você Claro, fala. sim. Uhum. Eu, por exemplo, só tive diagnóstico de TDAH na vida adulta. Então, para mim, foi muito tardio. Eu tive que passar por muitas dificuldades para entender meu funcionamento também, né? Nossa, Sim, Gabi é hiperativa. Gabi se distrai com uma borboleta passando. Gabi fala de assunto, daqui a pouco tá falando do assunto Z, que não tem isso nada é a verdade. ver. Eu percebi também que você é bem imperativa também, né? Como que você percebeu, Nicolas? Eu percebi que você gosta muito de mudar a posição quando fala, né? E assim por diante. Isso já é, pra mim, já dá pra ver que você é interativa. Eu também sou de família italiana. Família italiana fala com as mãos, né? Ah, sim, Você é sabia verdade. disso? Sim, Família sabia. italiana. Faz E aí, expressões. muitas Né? presas. Ma che? Calabresa, mussarela. E aí, Exatamente. quando você vê, eu tô aqui falando com mil. E eu não reparo, só reparo quando eu tô. Agora em live é impossível não reparar, né? Então, assim, Então, pra pois é. mim, o diagnóstico foi importante para eu entender o meu funcionamento. E a partir do momento que eu entendi meu funcionamento, eu também comecei a buscar estratégias para lidar com as dificuldades, né? Você sentiu Aham, isso sim. também? Quando você tudo bem que 6 anos é muito novinho, mas quando você começou a perceber mais dificuldades, você começou a buscar mais estratégias? Como que foi para você? Bom, Vou te dar um exemplo para facilitar. sim, sim, aham, é. Por exemplo, as questões sociais, né? Que a gente sabe que independente no nível do autismo, sempre vai ser a área, né? Que vai ter aí um déficit, uma dificuldade, seja na questão de como interagir, como ler a expressão facial das pessoas, que também é uma Verdade, é. dificuldade, Sim. né? E Aham. como que foi para você? Você percebia essa dificuldade de socialização? Então, pois é, eu tive uma estratégia que inclusive eu uso até hoje, né, para falar a verdade, que é a estratégia da ecolalia. Eu percebi que eu tinha bastante ecolalia, não quando eu era criança, né? Eu nunca tinha percebido isso, mas os meus pais me falaram que eu imitava bastante coisa que eu via na televisão, né, na época. Então eu comecei a usar a estratégia da ecolalia funcional, que é quando eu vejo uma coisa. Hoje em dia eu não vejo mais televisão, mas eu uso bastante a internet, né? Eu gosto muito de ver Uhum. vídeos no YouTube. Então, quando eu vejo algum YouTuber que eu gosto ou algo do tipo, né, eu uso essa fala em cima do assunto da pessoa, para que faça sentido, né?
Por exemplo, antigamente eu falava um pedaço de um desenho do nada e aí as pessoas não entendiam. E aí, hoje em dia, quando alguma pessoa fala de um assunto, e aí eu vejo que tem a ver com o assunto de um vídeo que eu tinha assistido anteriormente, aí eu penso na minha cabeça, agora eu vou detonar, agora eu vou fazer essa fala, e aí depois eu vou Muito conseguir me bom! comunicar melhor com a pessoa, E dá fingindo ser certo a essa minha fala, estratégia? né? Como é que é? Tem dado certo essa estratégia? Tem, até hoje isso dá certo. Aham. Que legal! Boa dica que você tá dando, hein? Tô vendo mãe, tem um ex-paciente meu que ele é adolescente, ele ficou comigo há uns 5 anos. Eu peguei ele pequeno, que é o Beto, mas ele tá aqui hoje. E, Legal. nossa, é muito legal ver você dando essas dicas, porque pode servir para eles, inclusive, né? Então, pera lá, essa pessoa gosta desse assunto, tá? Qual estratégia que eu vou usar para conseguir entrar, né, nesse assunto? Exatamente. Aham. Você já viu aquele documentário Life Animated? Que é de Eu um acho que não. autista? Eu acho que Cara, não. você tem que ver, Nicolas, é muito legal. É Tinha no mesmo? Netflix, eu não sei se ainda tem. Se eu achar, depois eu te falo. Ele era um autista, se eu não me engano, ele tinha diagnóstico de autismo regressivo. Você sabe o que é autismo regressivo? Sei, aham. Que aí ele até, acho que até 1 ano e meio, 2 anos, eu não lembro a data do caso dele. Ele desenvolveu bem socialmente, a fala, e aí ele teve uma regressão, ele foi perdendo algumas habilidades, né? Que a gente, pelos estudos, a gente diz que pode ser por uma questão de uma poda neural, né, no cérebro. E Sei. aí ele amava desenhos da Disney. O que ele fazia? Ele tinha uma dificuldade, né, de se comunicar. Ele usava as frases dos desenhos para expressar o que ele sentia, o que ele pensava. Eu faço isso. Eu faço muito isso. Aham. Pois é, Você vai então. amar. Exatamente. Então eu posso assistir esse documentário, com certeza. É muito Porque, legal. porque, poxa, Fala. ele faz exatamente isso que eu faço. E eu também tenho um autismo que, tipo, se não me estimularem, eu acabo regredindo. Então, é um risco de, se eu não for estimulado, eu posso regredir e voltar para trás. E aí eu faço muito isso. Eu também assisto desenhos da Disney, da Pixar e às vezes uso as falas por cima para me comunicar com a pessoa quando o assunto tiver um- uma conexão, né? E aí eu faço Tá no contexto, né? exatamente, exatamente. É. Então, o caso dele, que eu acho que é muito interessante, quem estiver aqui assistindo a gente, procura. É Life Animated, vida animada, né? Traduzindo. Life Animated. E mostra vídeos dele criança até a fase adulta, ele em terapia em grupo. É muito legal. Só que qual era a dificuldade? E aí eu não sei se você também passou por isso, imagino que talvez na infância sim. Que como ele ecoava, né, usava ecolalia, só que as pessoas não compreendiam. Por exemplo, isso, Anitta, obrigada. Ela escreveu aqui embaixo o nome, Life Uhum. Animated. O que acontece? Ele tinha o desenho do Bambi. É da minha época, né? Não é da sua, não. Você sabe qual é o Bambi? Sei, Não, né? claro. Sabe? Sei, acho que também não é exatamente da sua época, porque é de 42, né, esse desenho. É de 42? Não É, é. pois Eu é. não tô centenária ainda. Mas continua gravado, então é da época de todos, quase, hoje em dia. Então, todo mundo aqui está já Mas eu viu. não assisti, mas eu já ouvi falar muito do Bambi. Eu não assisti o Bambi, mas eu já. É lindo. Eu vou. Inclusive, eu preciso assistir, inclusive, esses dias. Eu vou fazer uma listinha de Netflix pra você e desenho. Tá bom. Isso se a Netflix não for tirar, né? Mas ok. A gente pesquisa. E Tá aí, bom. por exemplo, tem uma. Eu vou te dar um spoiler, tá? Porque não tem como não dar. Mas Tá bom. assim, É. tem uma cena clássica que a mãe dele, do Bambi, que é o principal, né? Que ele morre. Então é uma cena Morre. extremamente triste. E esse menino do Life Animated, ele tinha dificuldade de dizer quando ele estava triste numa situação. Então ele usava uma fala dessa cena do filme. E aí os pais não entendiam, né? Nossa, por que ele está usando ecolalia? Né? Por que ele está repetindo essa frase? E com o passar do tempo, eles começaram a perceber que em cada situação eles usavam. Ah, sua mãe dizendo que vai assistir contigo, hein, Nicolas? Depois a gente me dá um Legal. feedback, hein? É muito bom. E aí, em cada fase assim, do que acontecia na vida dele, uma situação, seja feliz ou triste, ele conseguia encaixar uma frase de um dos desenhos clássicos da Disney, Peter Pan, enfim. Só que os pais não entendiam, eles falavam assim, nossa, totalmente fora do contexto o que ele está falando. Uhum. Quando eles começaram a ver o padrão, eles se ligaram.
Ele está expressando as emoções. Então, eu acho que tem muito a ver com a sua estratégia, né? Que foi uma ecolalia funcional. Ele não Sim, conseguia, como você consegue se expressar muito bem, né? Ele não tinha essa habilidade de falar, gente, eu uso frase de filme para dizer o que eu estou sentindo. Mas os pais conseguirem percebendo e usar isso de uma forma muito positiva, sabe? Nossa, é muito legal essa verdade. dica, Nicolas, amei. Ah, E obrigado, que bom. e deixa eu te perguntar uma outra coisa. Na escola, como que você se aproximava dos seus amigos? Você tem essa questão da conversa, né? Mas você tinha vontade de interagir? Você conseguia entender as expressões, né? Não verbais, se eles estavam afins, se eles já estavam de saco cheio, queriam ir embora? Pois é, então, eu não sentia assim muita afinidade de conversar com os meus colegas, né? Isso pelo menos no ensino fundamental, porque eu era muito Uhum. asocial, né? E só a partir do ensino médio que eu fui tomar coragem de me soltar um pouco mais, fazer amizades, fazer trabalhos na casa dos outros. Nossa, é um E aí depois eu desafio, tomei né? coragem de pegar os contatos, a gente combinar da gente se ver, mas isso não acontecia com muita frequência, inclusive não acontece até hoje com muita frequência, mas só a partir do ensino médio que eu comecei a me soltar um pouco mais. Você acha que você tinha interesses específicos na época que eram muito diferentes dos adolescentes da sua faixa etária e isso poderia ser um problema? Ou é porque você também, tudo bem eu ficar sozinho no recreio, eu tô feliz assim, não sinto falta. Não, eu não Tinha fazia isso? a menor questão mesmo. Então, para mim, era Uhum. muito. Isso já me deixava muito feliz. Já ficar sozinho, para mim, já era uma bênção, né? Porque eu não fazia muita questão de conversar com os meus amigos. E Isso acho que é não era. importante você falar isso, né, Nicolas? Porque, assim, tem algumas famílias que às vezes ficam muito preocupadas, e claro que eu compreendo, né? Quando o filho fica muito sozinho no recreio. E aí eu acho que é muito legal quando a gente fala de espectro, né? Que tem aí uma diversidade gigante. Que a gente tem que entender que cada um tem as suas necessidades, né? Eu acho que uma coisa é você querer interagir e não saber como. E aí tem que fazer, né, um treino de habilidades sociais. Outra coisa é você, tudo bem, eu até sei chegar e falar com eles. Mas assim, eu prefiro ficar sozinho no Eu recreio. também, aham. Sim, pois é. Entendeu? Então, eu acho legal porque assim, algumas mães ficam com medo dos filhos. Ah, será que eles vão entrar em depressão? Será que eles vão ficar isolados? Mas é entender que cada um também tem essa necessidade, né? Às vezes Claro. tem autistas que precisam no recreio, sabe, fazer estereotipia, andar de um lado para o outro, para se regular, às vezes até de tanta informação que recebe durante a aula. Não tem É, isso? exatamente. Então, por isso que isso comigo é até hoje, né? Isso funciona comigo até hoje. Porque quando eu era mais novo, né? Eu era bastante asocial, mais asocial até que nos dias de hoje. Eu tinha muito orgulho de ficar sozinho. Eu gostava de ficar sozinho. Eu amava ficar sozinho, sem ninguém para me fazer companhia. Só que aí depois, quando eu fui ver, passando com o tempo, que não é assim que as coisas funcionam, né? Porque é claro que tudo bem, você sendo uma pessoa social e não gostar de ficar com os outros, e se ficar bastante com os outros, dá uma dor de cabeça, né? De tanta informação, até aí tudo bem. Só que aí depois você tem que perceber que ficar sozinho o tempo inteiro pela vida inteira não vai funcionar também, né? Você tem que deixar as coisas mais equilibradas, você ter a Uhum. cabeça cheia com as pessoas e com os outros amigos, como também ter a cabeça vazia, você ficando no seu canto social, para deixar mais equilibrado, para você não ter muito estresse, como você também não ter muita solidão. Sim. O equilíbrio em tudo na vida é importante, né? E assim, Exatamente. tem autista que talvez vai ser muito melhor trabalhando, por exemplo, em home office do que trabalhando numa empresa. E às vezes vai fazer um É, trabalho então, muito melhor, né, em casa, porque ali, né, talvez até seja um ambiente com menos distrator, né, som, uhum. cor. Você tem alguma questão sensorial, Nicolas? Eu tenho várias questões sensoriais. Eu, por exemplo, eu não gosto de vestir blusa de manga comprida, principalmente as blusas de lã. Eu não consigo ficar confortável com blusa de lã. Mas é por conta do tecido ou porque ela cobre o braço todo?
As duas coisas, o tecido É? e a cobertura do braço inteiro. Me deixa com muita agonia. Fora também a gola no pescoço, que também é horrível. Eu sempre detestei blusa de lã, desde pequeno. Nunca gostei e não sei se nem vou gostar, mas enfim. O que eu odeio, sabe o que que é? Etiqueta. Eu corto todas. Ah, a etiqueta também é horrível. Nossa, Pra fica. quê, gente? Um É, troço desse então. tamanho, fica espetando. Etiqueta também é terrível. Você fica encostando na sua coluna e aí depois fica cortando, fica deixando vermelho, fica, Também não gosto, não. né? É horrível. Eu também, toda vez quando eu vou pegar uma camisa nova, eu vou cortar para jogar fora. E também eu também tenho eu também tenho questões sensoriais na alimentação também. Uhum. E Como que é? audição também. Audição também eu tenho bastante. Eu tenho uma audição muito boa, né? E quando estoura a bexiga ou fogos de artifício, ou quando uma criança fica chorando, que são três coisas que eu detesto muito, Uhum. meu ouvido capta de uma forma muito alta e me incomoda bastante. É como se você ouvisse, sei lá, 10 vezes mais alto do que as outras pessoas, né? Então gera Pois realmente é, ali um exatamente. incômodo muito grande. Pois é. E também na alimentação, né? Eu sempre detestei. Eu gosto muito de comidas fritas, gosto muito de comidas assadas, grelhadas, mas eu detesto coisas cozidas. Eu odeio coisas cozidas. Eu não consigo gostar. Nunca gostei de nenhuma coisa feita na panela de pressão, a vapor. Sempre detestei. É mais pela textura ou pelo sabor? As duas Ou os coisas. dois? A textura. Pois é. A textura já não é gostosa de mastigar, não dá prazer, e o sabor também é muito sem graça. Muita. É muito ensopado, né? Nem dá pra sentir o sabor direito. E coisa molhadinha, tipo purê, manteiga, essas coisas você come numa boa ou você também não gosta da textura? Bom, eu não gosto muito de purê, principalmente purê de batata e purê de abóbora. Aí eu Mas adoro. eu gosto de purê de batata doce. Purê de batata doce já até Tá passa, fitness você. é, desde que tenha um filé mignon no meio. Ah, Nicolas! Aí fica melhor. Porque sente o sabor, Amiga. o docinho da batata doce junto com a carne, né, mastigando. É Meu fantástico. Deus, você tá muito É, chique, Nicolas. que isso, não, Filé imagina. mignon com batata doce. Olha a sua torta, hein? Não acho que eu esqueci que vocês estão me devendo uma fatia daquela torta que você ama. Qual o nome? É Red. Red? Torta? Bolo É Red bolo. Velvet. Aham. Nossa, Nossa, esse. Eu até eu nem quero. gosto de bolo. Quer dizer, não é que eu não gosto, eu não ligo, né? Eu não faço questão de comer bolo. Mas esse bolo Red Velvet é o único que eu amo e que já é considerado o meu doce favorito. Nossa, eu Agora amo eu bolo já, Red ó, Velvet. eu acompanho vocês um tempo, mesmo antes da gente se encontrar lá em Campinas. Você lembra quando a gente se encontrou lá em Campinas? Lembro, sim, lembro, Ai, né? foi lindo! Você lá com o seu livro, aí eu acho que a minha palestra foi antes da sua, não lembro. Deve Aí ter eu sido, falei, né? gente, o Nicolas tá aqui, eu vou falar com ele. Aí, deixa eu contar uma coisa pra ele. Ó, o Tuba tá aqui falando Red Velvet. Obrigada, está me ajudando. Red Velvet. E aí, eu falei, né, quem não sabe aqui, eu sou carioca. E aí, eu sou desse jeito, né, brincalhona. Aí eu já fui, ai, Nicolas, não sei o que, eu sou a Gabi, não. Aí eu pedi pra ele autografar o livro, né, desse escritora maravilhoso que temos aqui. E aí ele bota lá, Vai, visuando, vai. beijos com X de carioca. Por que você botou X aqui no meu beijo? Aí ele é porque carioca fala X. Aí eu falei, tu já tá me zoando, né, Nela? Ó, eu Foi escrevi muito desse bom. jeito aqui, ó. Lá vem ele. Com carinho, Nicolas. Ai, gente, é muito fofo esse menino, Jesus. Aí eu mandei lá no meu consultório para os pais verem também. Aí, ó, vi a TDAH, me perdi. A gente tava falando de uma coisa, já fui pra outra. Pois Mas é. Eu também você me pode me perdi. trazer, tá? Quando você vê assim, meu Deus, quando eu me perco, eu falo que eu fui pra Nárnia e me perdi lá, entendeu? Aí você tem que me trazer de Nárnia.
Narnia é outro Sim. filme. Olha aí minhas referências de filme. E aí, assim, voltando na questão sensorial, né, que você estava falando, de Ah, alimentação, sim, verdade, é. Aham. e aí você tá falando, né, de texturas diferentes, o sabor, essa coisa de ser também mais molhadinho. Mas, como eu já acompanho vocês há muito tempo, eu vejo que você tem se esforçado a experimentar coisas novas, não que seja fácil, tá? É, Eu sim, sei que é um desafio, não é? é um Mas eu acho desafio. que você tem se colocado. Eu acho muito legal isso, sabe? Porque assim, seus pais te estimulam muito a tentar, né, experimentar coisas novas. Você se esforça muito também, né? E aí você percebe que algumas questões sensoriais suas foram melhorando com o passar do tempo em relação à comida. Porque eu vi que você comeu algumas Foram, coisinhas novas. sim, sim, foram melhorando bastante. Inclusive, até hoje eu experimento coisas novas e tem coisas que eu, tipo, detesto, que eu não como de jeito nenhum, até hoje, que é ovo cozido. Eu detesto ovo cozido. Ai, Tanto que gente, eu eu tenho amo. essa fama. Eu Ovo sei. cozido, para quem. Eu sou de São Paulo, né? Para quem mora em São Paulo sabe do que eu tô falando. Que ovo cozido tem odor de rio Tietê. É horrível. Nossa, Mentira. Ainda bem que no é Rio não tem péssimo. isso. Fedor de esgoto, sabe? E eu tenho Mas e peraí, eu é também. ovo de São Paulo ou qualquer ovo? Porque senão te chama aqui no Rio pra você comer ovo aqui. Não, qualquer um, qualquer ovo. Já me lembra Aqui o não tem gosto, cheiro já de me rio, lembra não. o cheiro do rio Tietê, da poluição daqui. E aí, eu aprendi a comer coisas novas, tipo, uma coisa que eu também não gosto e que muitas pessoas também vão se chocar, falar que eu não, que muitas pessoas vão se chocar ao ouvir falar que eu não gosto também, mas que muitas pessoas gostam é tapioca. Eu não gosto de tapioca. Mas aí acho que eu Mas, sou do teu time. Eu também sou tão fã. Assim, comer, eu até como. Não tem nada. pois é. A gente come Mas pra não existe passar fome. Pois dependendo muito do tipo da tapioca, até passa, mas tapioca doce de chocolate, não é para mim, eu não vejo muita graça, porque é uma textura terrível, tem uma textura de borracha e não tem Eu gosto também de acho. nada a massa, né? Não é verdade? Não tem gosto de Gente, nada a massa de tapioca. mas Só isso que é mania daquele povo fitness, né, Nicolas? Povo pois é, fitness é o quê? Ah, eu não como tapioca para não comer pão. Como se tapioca também não engordasse. pois E é, pão é o muito mais povo sim. gostoso. Pois é. Só que aí, assim, tem um tipo de tapioca que eu tô comendo hoje em dia, que é tapioca com queijo coalho com ovo mexido. Olha o ovo. Ah, é só o cozido que você não O gosta. ovo Não é isso? mexido. Não, não. Eu não gosto de. Eu já não gosto de ovo cozido e eu também não gosto de ovo frito. Também Ah, detesto mas ovo frito. mexido você consegue. Mas Não tem gosto de mexido. tietê. Não, mexido também não gosto, mas entre esses três é o único que passa, né? E aí acompanhado com queijo coalho e aí com aquela textura de que você tem aquele queijo lá macio, com o ovo mexido para dar um pouco de vitamina D, é gostoso, até que fica gostoso junto com a textura Ó, emborrachada, digamos assim, da tapioca, que não tem gosto de nada. Já fica gostoso de mastigar junto com o queijo, e aí fica gostoso de comer. nossa, mas eu acho muito legal, assim, você tentar experimentar as coisas novas, porque eu acho que, assim, criança, né? E aí, claro que você tem uma questão sensorial, que é muito diferente. Sim. Mas quando é criança, a gente sabe que todo mundo também tem resistência, né? A experimentar coisa, ainda mais quando não sei qual é o seu caso, mas tipo legume, verdura, a criança olha e fala, meu Deus, eu vou comer essa alface, não, parece um mato isso aí. Mas assim, com o passar do tempo, a Não, criança vai aceitando, né? Mas quando tem sim. uma questão sensorial, é outra dificuldade, né? Que as pessoas acham assim, ah, isso aí a criança é só uma criança mimada, é resistência. Não é. É uma questão Nossa. sensorial que precisa gradativamente ser trabalhada, né? Tem esse menino que eu te falei aqui, que ele, quando chegou lá no consultório, ele tinha uma questão muito interessante, ele é Asperger. E aí ele comia a comida sempre separadinha. Então, assim, por exemplo, quando ele ia lá no consultório, a gente ficava a sessão inteira para ele conseguir almoçar. Porque ele levava a mãe dele super atenciosa, assim, sabia que ele não gostava de que encostasse a comida uma na outra. Por exemplo, o feijão não Ah, podia eu sou encostar. desse. Ó, vem pra mim porque ele ficou nota 10 nisso, eu te ajudo.
Aí ele era assim, um pote de arroz, um pote de feijão, um pote de frango desfiado, era quase fiapinho. Isso. Eu faço isso às vezes. Eu vou te apresentar. Ele tá aqui na live. É mesmo? Eu amo ele é maravilhoso. A mãe dele tá aqui também. Aí, quando ele começou, não lembro quantos anos ele, acho que tinha uns 9, devia ter 9 anos. Aí ele tinha uma questão sensorial muito grande e uma rigidez também, né? Pra questão de que o feijão se encostasse no arroz, ele não comia mais, porque sujou o arroz. Não. E aí eu comecei a pegar um fiapinho, Nicolas, era assim, tipo quase um fio de frango. E aí eu brincava com ele, né? Falei assim, vamos fazer o voo do frango. Uau! E aí botava num pedacinho assim do arroz. E aí na hora, obviamente, né? Ele não reagia tão bem. Ai, meu Deus, você está me envenenando, vou chamar o SAMU. E aí, com o tempo, ele começou a aceitar. E aí a gente começou a juntar, encostar comida, até que ele conseguiu botar tudo num prato. E aí um dia eu convidei ele para almoçar num restaurante. Nossa. E Olha ele só. foi maravilhoso. Ele Nossa, pediu, foi lá, que pegou a comida. batalha, hein? Legal. Nossa, Foi. ele realmente é guerreiro, hein? Porque eu não, E não você consigo também, misturar. você consegue. Ah, obrigado. Minha mãe, inclusive, falou aqui comigo agora, ela gritou comigo, de que até hoje eles me estimulam com várias comidas diferentes, né? Com vários tipos diferentes. Só que até hoje eu não consigo misturar comida. Para mim é proibido, né, misturar Hum. massa com arroz e feijão. Por exemplo, Ah, não, mas aí macarrão nem com arroz e precisa, né, feijão, Nicolas? lasanha com arroz e feijão. E agora, isso para mim já é um pecado, digamos assim. Sei que muitas pessoas gostam de fazer isso, mas eu particularmente não gosto. Eu sou chato mesmo, tá? Mas assim, isso para mim é um pecado, sério, um pecado mortal. Não, mentira. Sem exagero, Não dá vai. para mim. Não dá para mim. Quando tem algum macarrão ou quando tem algum arroz e feijão com alguma outra mistura, ou eu pego só o cardápio da mistura, ou só pego o macarrão. Ou se eu sou obrigado a comer os dois porque tem pouca comida, eu separo em pratos diferentes. Coloco em um prato a comida com a mistura, junto com outro prato com macarrão. E aí eu Mas como como é que tu um. come? Pega um aqui, depois um aqui? Não, eu como um prato primeiro e depois eu coloco de canto e depois eu como outro prato. Eu fiz Ô, uma vez Nicolas, isso lá em Campos do Jordão. e vem cá, se você botar num prato a lasanha, no outro arroz e feijão, qual que você come primeiro? Se fosse para comer primeiro, eu acho que seria o arroz e feijão, para deixar o melhor para o final, sabe? Ou seja, o arroz e feijão é a sobremesa da lasanha. Ela vem depois da É, lasanha. na verdade, pois é, eu acho que a lasanha seria a sobremesa, né, do arroz e feijão, porque comer o arroz e feijão primeiro para comer a coisa menos boa primeiro para comer a coisa deliciosa, né, que é a lasanha, porque eu gosto muito de lasanha, já é uma estratégia muito boa para mim. Mas eu também faço isso. Quando eu era criança, eu era muito ruim de comer, mas eu não tinha essa coisa de. A não ser beterraba. Eu acho que beterraba não devia existir. Porque assim, ela impreguiça. Sabe que é beterraba? Aquela Claro rosinha? que sei, é nojento. Eu detesto beterraba também. Eu e Nicolas compra beterraba. Beterraba, ela suja o prato inteiro. Você não sente gosto mais nada. Aí você botou uma coisa ali maravilhosa. Sabe aquela coisa, não sei se você gosta. Ah, você gosta de fritura? Tu gosta de bolinha de queijo? Gosto, sim, gosto de bolinha de queijo. Gosto muito de Nicolas, coxinha, eu sou apaixonado por coxinha. Quando eu era criança, eu não gostava de coxinha, mas aí depois eu comecei a é um gostar. pecado mortal. Pois é, exatamente. Esse é pecado. É que eu nunca gostei de coisas com frango desfiado. Nunca gostei de torta de frango. Nunca gostei de. O que mais tem frango desfiado? Nunca A gostei de lasanha tem às fricassê de vezes. frango. Sempre detestei Ai, eu fricassê amo de frango. fricassê. Como é que é? Esfirra de frango também, nunca gostei. Lasanha de Mas frango. A única coisa que até eu hoje você não gosto. come? Hã? Até hoje você não come se for Não, até hoje. desfiado? Eu nunca gostei, desde a minha infância. A única coisa com frango desfiado que eu comecei a gostar foi a Hum. coxinha por causa da massa gostosa, crocante. E porque, apesar do franguinho ele ser desfiado, ele é bem temperado. Então dá prazer de comer.
Eu tinha esse Ah, não, mas se for preconceito, só porque era tempero. pronunciado. É, eu acho que é preconceito, Nicolas. Eu acho que você consegue comer. A gente vai ter que marcar um dia, eu e você. A gente vai para uma lanchonete. A gente vai fazer uma aproximação sucessiva para uma esfirra ou para outra coisa. Ah, então tá bom. Nossa, e eu acho que isso para mim é muito errado, porque apesar de eu ter de eu ter tido esse preconceito com a comida quando eu era pequeno, eu não podia nem ter com a comida, até porque eu também sou vítima de preconceito, né? Ah, não, mas a comida não tem sentimentos, né, ô Nicolas? Sim, Aí tá é, tudo pois é. bem. Bota preconceito com ela. Eu tenho preconceito com a beterraba. Você vai no Eu seu. também tenho, né? Sabe aqueles restaurantes que você vai, self-service, você vai pegando e botando no prato? Sei, sim, eu Aí gosto desses você. restaurantes, dependendo, né, do tipo. Aí o que eu faço? A pessoa coloca comida. Se você coloca uma beterraba, qual vai ser o problema? Porque quando a gente vai no self-service, a gente sempre pega uma coisa que não é saudável, como bolinha de queijo. Aí você põe no teu prato como se fosse a sobremesa da comida. É O que verdade. acontece? A bolinha de queijo vira beterraba. Então, assim, encosta, não dá. Então, Não dá, então. eu concordo com você nesse ponto, mas eu acho que você vai conseguir um dia comer o frango desfiado. E quando você conseguir, você vai me falar, a gente vai marcar e vai comer juntos. Tá bom, Fechou? eu topo. Aham. O que que você acha? Anitta, pode anotar aí, hein? A gente pode até fazer uma live junto, Boa! Aliás, comendo. falando nisso, você está virando um entrevistador muito bom, que eu tenho assistido suas lives, viu? Ah, muito obrigado, que bom. Quando você fizer o talk show, você me chama que eu vou lá falar contigo também. Oh, com certeza, eu vou te convidar para você ser a minha entrevistada dessa vez. Ó, que chique! Agora vamos mudar o assunto. Tá É bom. muita coisa, né? Uma coisa que eu acho muito legal de você e da sua família, e eu queria que você falasse um pouquinho, porque assim, nossa, é muito bonito. Eu vejo que vocês são uma família com um amor, assim, muito grande um pelo outro, né? Vocês se cuidam, você, sua mãe, seu pai, seu irmão. Eu vi essa live com seu irmão também, muito legal ele. Sempre, né, junto com você, te estimulando, mesmo que pelos bastidores, né, por trás também. E eu lembro que teve um dia que eu te assisti, você falando do seu sonho, né, não vou responder para você poder contar pro pessoal, senão eu vou dar spoiler. Mas, então, eu vou perguntar. O que você pensa, né, em relação ao futuro de criar família? Qual a sua opinião sobre isso? O que você deseja? Bom, atualmente agora no meu futuro eu penso em começar a me reinventar de alguma forma para que eu consiga me sustentar minha família. É, não tendo palestras por um bom tempo, porque a gente agora não está podendo ter, né? Mas eu estou pretendendo me reinventar por esses dias e no futuro mais próximo, mais para frente, eu vou ver o que que eu faço da vida, vou ver se eu vou continuar com o meu ramo de fotógrafo e com o meu ramo de escritor. Não sei se vou continuar como palestrante, porque as palestras um dia elas vão acabar. Toda história tem um fim, né? Não sei se vai Acho que acabar mais não, cedo hein? Porque ou se você vai tá acabar sempre, mais ó, tarde. você tá sempre evoluindo, então você sempre vai ter assunto e sempre vai ter gente entrando no mundo do autismo perdido e vocês dão um norte, uma luz, sabe, para essas pessoas. Então eu acho, minha opinião, Gabriela Partinelli, não é de ninguém, que se você tiver o desejo de continuar a ser palestrante, de verdade, Nicolas, eu acho que é uma missão que não vai ter fim. Você pode estar aí com 60 anos de idade que você vai ter maravilhosas experiências para compartilhar, sabe? Porque é sempre um aprendizado. Todo dia você está aprendendo, não é? Então, um dia você está comendo uma comida que você não come, outro dia você está evoluindo nas questões sociais, né, de interação, como agora você está sendo entrevistador, e aí você está conseguindo, né, manejar bem essas conversas. E você tem vontade de casar, de ter filhos? Como que é essa questão assim, amorosa? Então, mas é aí que eu digo nessa questão, né? Não sei se as palestras elas vão continuar até o final da minha vida, não dá para saber, nem até mesmo como escritor ou como fotógrafo. Mas o meu maior sonho para que isso aconteça é me casar e ter uma família, exatamente. E para isso eu vou precisar de um emprego que consiga ter bastante sustento para a gente e que eu consiga Uhum, batalhar bastante pela frente com bastante desafio, né? E eu uhum. não sei se até lá eu vou conseguir ter
se eu vou ter informações da minha vida importantes, né? Porque eu sei, eu tive as minhas palestras quando eu comecei com 12 anos. Hoje em dia eu faço palestra desde os meus 15 anos até os 21, como, falando da minha experiência como adolescente. E agora eu estou tendo as minhas palestras falando um pouco sobre a minha vida adulta, mas eu não sei se eu vou conseguir falar de uma vida adulta assim mais para frente, porque cada vez vai evoluindo mais, né? Então, o Uhum. que que eu vou fazer para que essas palestras fiquem cada vez menos infantis? Porque quando eu era jovem, eu via que quando eu cresci, as palestras elas estavam ficando muito infantis, né, no meu ponto de vista, que na minha Uhum. visão anteriormente era uma visão bastante orgulhosa, mas isso quando eu era uma criança, né? Eu já me achava um adulto, né? E aí quando eu fui crescer, e aí depois quando eu fui ver que estava ficando cada vez mais infantil, fui mudando os meus gostos, fui mudando os slides, e novamente nessa mesma fase. Fui ver que estava muito infantil, Você fui foi mudando de atualizando a fase, palestra e aí igual assim você por atualizou a sua diante. vida? Como é que é? Eu acho que você foi atualizando as suas palestras quando você começou a atualizar a fase da sua vida, né? Você começou a entrar na puberdade, você depois começou a entrar na fase adulta, né? Que você é um jovem adulto, né? Apesar dessa carinha fofa de adolescente. Ah, Então, obrigado. é legal ver você, né, renovando tudo isso e passando, né, todas essas experiências. Ô, Nicolas, tem umas mães aqui. Gente, desculpa não estar respondendo, é porque a gente está empolgado aqui falando. Eu, TDAH, aqui não consigo olhar a mensagem e ver Nicolas. Eu Mas eu também vi. não consigo acompanhar os negócios. Inclusive, eu até vi Mas aqui. mas eu juro que é com amor, gente. E tem umas mãezinhas aqui falando, né, que queriam ouvir um pouco mais de você sobre questões amorosas, né? Que elas ficam assim, como é que eu posso ajudar meu filho? Até assim, paquera, como você já se apaixonou? Você já teve a experiência de paquerar, de ficar com uma menina? Como é que foi isso pra você? Já sim, então. Eu já tive isso nos meus 16 anos de idade. Eu perdi o meu TV com 16 anos. Bebê é Eu, boca virgem, pra quem não Boca sabe. Tem virgem. uma galera da antiga aqui. Uma galera da antiga. Que Pois é. não sou eu, porque eu sou jovem. Pois é. Fala. Eu perdi com 16 anos de idade o meu BV, meu Boca Virgem. Foi uma experiência muito interessante, muito diferente, né? Mas tudo no bom sentido. Mas você E gostava eu, da menina? Como é que foi a situação, assim, de você paquerar ela, de vocês ficarem? então, pois é, eu nunca fui. Eu já me apaixonei já, mas por meninas diferentes. E eu nunca. Em relação a essa menina, eu não gostava dela tanto assim como eu gostava anteriormente, né, das outras. Então, Uhum. eu aceitei mais ter ficado com ela por conta dos meus amigos que estavam ficando bastante, né, com outras meninas. E aí depois eu quis entrar nessa onda, né, digamos assim. E aí isso durou por 4 meses. E Caramba! daquele dia, desde aquele ano que foi em 2015, nunca mais tive um relacionamento, pelo menos até então. Uhum. Eu tô, vou esperar o momento aí, certo, né? Aham. Mas é isso, basicamente. Mas, Com mas a é muito pessoa legal, certa. né? Você colocar isso pra gente, né, Nicolas? Porque às vezes eu vejo ainda um preconceito, né, em relação a pessoas autistas, de que pessoas autistas não têm interesse pelos outros, não têm sentimentos, não se apaixonam. Gente, é ser humano, Não, como isso é qualquer muito. outro, né? Tem vontade de beijar, vai ter a puberdade, vai ter vontade de questões sexuais também, né? Que é natural, é do ser humano, né? Pois é, então, é do ser humano porque autista também é ser humano. É. Exato, né? Então, assim, você vai ter vontade, vai ter uma questão hormonal, né? E eu acho que uma Isso, é. questão que a gente tem que, né? Não sei se você pode falar desse assunto ou não, se não quiser, não fala, tá? Mas, assim, uma questão que eu acho que é muito legal é ser discutida de uma forma aberta, como eu sei que a sua mãe faz, eu acho muito legal, a questão de sexualidade, né? Então, sim, se meu filho tá ali, né, entrando na puberdade, ele vai sentir diferenças no corpo,
ele vai ter aí uma vontade de se masturbar e ele precisa de orientação, né? E aí eu acho que isso é muito legal as mães entenderem isso para poder estimular os seus filhos, falar sobre o assunto sem um tabu, né? Se tornar um problema. E você com a sua mãe tem essa conversa, não tem? Temos, sim, aham. A gente teve, inclusive, essa conversa há muitos anos atrás, quando estava começando aquela fase, né, com bastante hormônios no corpo, né, porque isso é natural, é de qualquer ser Uhum. humano, porque autista também é ser humano, e aí tem essas lendas, né, que todo mundo fala que autista não tem sentimento, não se apaixona. E isso é mentira, tudo mentira, porque alguns autistas também gostam de ter relacionamento e, Com e tal, certeza. né? Assim como eu. Em relação de namoro, eu nunca tenho problemas com toques, abraços e beijos. O meu problema mesmo são cutucadas. Eu não gosto que me Eu cutuquem. também não gosto. Detesto cutucadas, Então, Apesar nunca de que eu gostei. cutuco às vezes. Eu não gosto de faço em mim, mas sem querer eu faço na minha hiperatividade de mão. Quando eu vejo a Sim, mão já tá aham. lá. Quando Eu você não se sou de empolga bastante, cutucar, né? que é quase o Deu aquela tempo todo. cutucada. É. Eu acho que eu tenho que controlar com as minhas mãos. Eu sei que eu falo com a pessoa, nossa, não sei. Mas não é cutucar, eu encosto assim, sabe? Mas eu sei que algumas pessoas não gostam. Mas eu acho que é legal a gente entender as diferenças até pra saber, né? Bom, se essa pessoa não gosta, eu vou evitar isso, mas eu posso fazer outras coisas, né? E eu acho que quebrar esse tabu, inclusive na nossa sociedade, não é nem com o autista, né? Porque você vê a Com certeza polêmica que tem quando se fala de falar de educação sexual na escola. Ai, não pode. Porque Pois é. aí a criança vai querer, por exemplo, falar sobre homossexualidade. É um tabu Não, gigante na escola, gente. O que você não, é pensa sobre isso? importante para que a criança ela tenha depois para que ela aprenda, né, que no futuro ela tem que ter informações certas, né, para depois não fazer nenhuma besteira ou também não cair em lábias, não é? Sim, E sim, com também para certeza. não ser abusada, né, também, exatamente. Exatamente, uma questão até de segurança, né? A criança saber o que é adequado um adulto, por exemplo, fazer, né? Se ela for numa festinha e aí for no banheiro da festinha e tiver um cara ali do lado e ele tocar nela, ela precisa entender que aquela parte do corpo é uma parte que ninguém pode encostar, né? Sem o Exatamente. consentimento dela, tem que ser um médico ou então a mãe, o pai. E aí, se ela não tem acesso a essa informação, e aí, gente, a gente não tá falando de autismo aqui, que fique claro, a gente tá falando da sociedade em geral. As crianças precisam ter acesso a essa informação desde pequenas. Não quer dizer que a criança saber que existe homossexualidade, ela vai virar homossexual. Não, é uma orientação de cada Não, um. Se ela for, ela é, entendeu? Não tem isso. Mas como o Nicolas colocou, é importante por uma questão. A gente vê como pessoas, por exemplo, com deficiência, têm uma taxa altíssima de abuso, né? verdade. Infelizmente. E se É. elas tivessem a informação? Será que seria tão alta assim, né? Essa taxa? Exatamente, então. Eu acho que. Gabriela, Fala. Gabi, nós temos 10 minutos, tá bom? De Caraca, eu live. nem percebi. Ainda bem que você me Agora que eu fui avisou. ver aqui no relógio, eu também estava distraído. Mas enfim. Bom, então a gente vai encaminhando para o fim. Ainda tem 10 minutinhos aqui. Deixa eu ver se mais. Olha, eu ainda tenho algumas coisas aqui para te perguntar. Ah, tem uma coisa que eu perguntei para o Will semana passada. Eu quero perguntar para todos os autistas, porque eu gostaria de entender. Que quando a gente fala de empatia, a gente tenta descrever, né, a habilidade da empatia como uma empatia emocional, você sentir a emoção da pessoa, né? Então você vê uma pessoa triste, chorando, e sabe quando você sente uma angústia assim no peito, como se você sentisse a tristeza dela. Não exatamente igual, mas o mesmo sentimento. E a empatia cognitiva, que seria a capacidade de você conseguir entender, né, o que a pessoa está passando, o que talvez ela precise naquela situação e qual é a emoção. Você, no dia a dia, você consegue desenvolver a empatia? Você entendeu a diferença da Sim, emocional e a... entendi. Sim. Você Acho que eu entendi, consegue sim. desenvolver esses dois tipos de empatia ou é mais um do que o outro? Eu consigo desenvolver hoje em dia bastante empatia, né? Mais até como antigamente, porque quando eu era criança, falavam de alguma tragédia, eu não, tipo, não estava nem aí, né, com o assunto, porque não era um assunto que me Uhum. interessava, não era um assunto que é,
estava mexendo comigo, né? Então eu não ligava muito, mas hoje em dia eu entro mais no lugar da pessoa, né, em relação à empatia. Uhum, Aí eu penso, e se fosse comigo, né? E se fosse com a minha família? Aí eu penso dessa uhum. forma e aí eu consigo mais entrar na história da pessoa para ver o quanto que aquilo seria muito ruim na vida. E aí eu consigo desenvolver mais a empatia, até mais como antigamente. E aí, você então você Os se meus pais coloca ensinaram no. isso. E é um treino, né? Um treino a vida inteira, né? Empatia. A gente sabe que muitas pessoas. Aliás, se a nossa sociedade fosse, no geral, mais empática, a gente não teria aí tantas divergências, tantos conflitos e preconceitos, né? E aí, de novo, a gente não está falando de autismo, a gente está falando de ser humano, né? A gente vive numa sociedade muito individualista, né? As pessoas acabam pensando muito em si. Se bem que a quarentena tá vindo aí para ensinar a gente a pensar mais no Pois é, coletivo, né? exatamente. Aham. Mas quando você tem essa empatia, você falou que você consegue, né, já se colocar no lugar da pessoa e pensar, putz, se eu estivesse nessa situação, será que eu ia gostar? E aí isso te ajuda a saber também como agir, né? Que aí você Ajuda, fica, sim, pô, eu não ia gostar disso, então eu vou exatamente. evitar. Mas você sente também a emoção da pessoa? Se ela tá triste, você se sente triste também? Ou você faz essa empatia mais cognitiva de colocar no lugar dela para saber o que, como agir? Eu acho que antigamente eu não tinha isso, mas hoje em dia eu tenho um pouco mais, principalmente quando é um parente mais próximo ou amigo mesmo Uhum, mais próximo. Quando já é uma pessoa que não é assim tão conhecida ou que eu nem conheço mesmo, eu já não consigo assim tanto. Eu não consigo assim uhum, de jeito nenhum. Só que é, quando eu não tinha esse momento assim de empatia, eu não pensava assim que era uma coisa exatamente ruim comigo, né? uhum. Era uma coisa a mais para a pessoa, mas aí é aquele negócio mesmo que eu tinha dito anteriormente, que se colocar no lugar da pessoa, entendeu? Sim. Que É você foi basicamente. desenvolvendo, né, com o estímulo também dos seus pais, né? Isso não quer dizer, gente, que ele não tem a capacidade de ser empático, né? Mas a gente sabe que tem uma questão Não, aí neurológica, né, do quadro, né? E tem essa dificuldade, né, de ir espontaneamente, vamos dizer assim, sentir o sentimento do outro, porque não é só o sentir, tem a questão do entendimento da situação como um todo, né? E eu acho muito exatamente. legal você Aham. conseguir e tem outra coisa que também é difícil, né? Que é fazer a leitura dos sinais não verbais. Então, assim, você tá contando um assunto, sei lá, você tá falando de. Gabi tá falando aqui de praia, porque eu sou carioca, amo praia, né? Aí vamos dizer que o Nicolas odeia praia, tô inventando, tá? Mas Aí eu eu falo odeio assim, mesmo. acertei, ótimo. Eu amava praia quando eu era criança, mas aí hoje em dia eu não sei o que que aconteceu. Eu fiquei com uma cisma das crianças gritando, do sol queimando, da areia, Tem que. com os caras cobrando para sentar em um lugar muito Ah, isso é chato. desconfortável e assim por diante. Bom, mas enfim. Aí hoje em dia eu comecei a odiar a praia, mas enfim, pode continuar. Mas é mais pelas pessoas, não é nem pela areia, pela água, não. Não, é mais pelas pessoas mesmo, é. Aham, sim. Então as pessoas também meio mal educadas, né? Aí bota aquele som na altura na praia, você só quer fazer lá e não pode. Mas enfim, aí imagina que eu tô aqui, né, Gabi, mega empolgada. Ah, eu amo praia, água de coco. Aí você assim, maneirão, hein, Gabi? Nossa, praia. Ou seja, você tá demonstrando. Exato. Você tá demonstrando, né, facialmente que, ai, Gabi, esse assunto é muito ruim, muito chato. Você consegue ler a expressão facial das pessoas quando elas não estão, por exemplo, né, muito interessadas num assunto ou não gostando de uma atitude sua? Claro, aham, aham. É bem assim, né? Não, mas enfim. Exatamente. Não, mas enfim. Roncando já, Bem né? desse jeito, né? Quando a pessoa. Você quer dizer quando a pessoa demonstra alguma coisa, alguma insatisfação ou alguma felicidade. Eu sei que você está demonstrando felicidade bastante, né? Mas quando a pessoa demonstra alguma insatisfação. Uhum, Tipo, sei, claro. legal. Aí já começa a Legal. olhar o relógio, né? Tipo, Sim, ai, será que vai acabar logo isso? sim. Quando Será que é ela bom, não passa vai calar a rápido boca também. nunca? Não, mas É enfim, eu isso. percebo sim um pouco. Aham. Quando a pessoa ela já não está muito interessada no assunto, ou quando ela, tipo, está sendo bastante. ah,
bastante empolgada com o assunto, né? Às vezes eu não faço assim muita questão, né? Quando ela não está muito interessada no assunto, eu já não faço questão de continuar, porque aí você já vai perder o tempo da sua vida. Esse é um dos motivos de Mas tá eu ser certo. asocial, inclusive. Aham. É tipo, ter medo de tentar conversar o assunto com a pessoa e ela não estiver muito interessada. Esse é um dos meus Mas, medos. ó, pensa numa coisa. Se você já tem a habilidade de ler, né, a expressão facial da pessoa, você E sem o pode tentar no metaforando. primeiro momento. Aham. Você vê também, eu adoro. Ah, Nossa, você meu também bastidão é gosta difícil. dele? Ele é muito bom, né? Pois é. Eu vejo de tudo. Eu quero fazer o curso. Então, aí. Mas olha só, você falou assim: às vezes eu nem tento conversar com medo do assunto não ser interessante. Mas se você, pensa comigo, Nicolas, se você já tem a habilidade de conseguir entender se a pessoa está interessada ou não, você pode tentar iniciar. E aí, se vê que ela está começando, ai, que chato, não tá gostando, você pode fazer o quê? Ou você encerra o assunto, ou você tenta pensar, tá, o que essa pessoa gosta? Ah, ela gosta de falar de videogame. Ah, ele gosta de falar de autismo. Ah, ele gosta de falar de comida. E aí você, em vez de não falar com a pessoa, né, evitar esse contato, você pode tentar aos pouquinhos ir fazendo essa leitura e reprogramando a sua estratégia. Ou muda de assunto ou encerra o assunto. Pensa nisso. Pode ser. A cara É dele. uma boa. A cara dele. É uma... É legal. É, Nicolas, eu tô vendo que é vai assim que funciona. acabar. A gente vai ter que encerrar para gravar, né? Senão não grava esse troço aqui. Mas eu quero É, muito te sim. agradecer. Foi maravilhoso, como Ah, sempre, imagina, poder eu que conversar quero te contigo. agradecer pelo convite, inclusive, viu? Muito Ah, obrigado. fica à Muito vontade, sempre que você obrigado. quiser, pode vir falar comigo. Sabe que eu tenho um carinho imenso por você, pela sua família. Muita gente aqui dizendo que você é lindo, maravilhoso, como você tá Ah, maduro, você é um obrigado, homem de gente. caráter, que vai encontrar a Muito mulher da sua vida obrigado, de porque ela te verdade. merece. E você merece mesmo. Nunca deixe ninguém falar menos do que isso. Além de você ser lindo, né? Então, assim, meninas do Obrigado. Acho que é Brasil, muita generosidade temos sua. nada. A gente tá aqui pra falar a verdade. Ó, lembra que TDAH é sincero demais, né? Então, não sei mentir, não. Né? Ah, Ó, obrigada. Um super beijo pra você. imagina. Gente, Super beijo muito para obrigada você, por todo viu? mundo. Sigam Tchau, o gente. Muito Nicolas, obrigado. a Sim, família sigam a dele, Anitta Gabi também. também, por favor. Aham. Obrigada. Meu Sigam a canal no YouTube Gabriela. ainda é modesto, né? Porque eu ainda não consegui tempo pra gravar muita coisa. Mas podem seguir também meu canal no YouTube, que é Gabriela Martinelli. Ah. E um beijo e até a próxima. Ó, quero ir Quero no mandar seu um novo beijo para show, hein? Sabrina. Ela tá aqui nos comentários falando. Beijo, Nia. Tchau, tchau. Beijo. Beijo, gente. Tchau. Boa noite.